Código de Processo Civil, artigo 523 a 533, capítulo 3. Do cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa. Artigo 523. No caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custa se houver. Parágrafo 1º. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários de advogado por 10%. Parágrafo 2º. Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no parágrafo 1º incidirão sobre o restante. Parágrafo 3º. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido desde logo o mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Artigo 524. O requerimento previsto no artigo 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado de crédito, devendo a petição conter: 1. Nome completo, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoa jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no artigo 319, parágrafos 1º a 3º. 2. O índice de correção monetária adotado. 3. Os juros aplicados e a respectiva taxa. 4. O termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados. 5. A periodicidade de capitalização dos juros, se for o caso. 6. Especificações dos eventuais descontos obrigatórios realizados. 7. Indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível. Parágrafo 1º. Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada. Parágrafo 2º. Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 dias para efetuá-la, exceto se outros lhe for determinado. Parágrafo 3º. Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los sob cominação do crime de desobediência. Parágrafo 4º. Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando o prazo de até 30 dias para cumprimento da diligência. Parágrafo 5º. Se os dados adicionais a que se refere o parágrafo 4º não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe. Artigo 525. Transcorrido o prazo previsto no artigo 523, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para o executado, independentemente de penhora ou de nova intimação, apresente nos próprios autos sua impugnação. Parágrafo 1º. Na impugnação, o executado poderá alegar: 1. Falta ou nulidade da citação, se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia. 2. Ilegitimidade da parte. 3. Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. 4. Penhora incorreta ou avaliação errônea. 5. Excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. 6. Incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. 7. Qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Parágrafo 2º. A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos artigos 146 e 148. Parágrafo 3º. Aplica-se a impugnação no disposto no artigo 229. Parágrafo 4º. Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 4º,
não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Parágrafo 6º. A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive o de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado, e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhes efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Parágrafo 7º. A concessão do efeito suspensível a que se refere o parágrafo 6º não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens. Parágrafo 8º. Quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação disser respeito apenas à parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. Parágrafo 9º. A concessão de efeito suspensível à impugnação, deduzida por um dos executados, não suspenderá a execução contra que não impugnaram, quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao impugnante. Parágrafo 10. Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando nos próprios autos caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz. Parágrafo 11. As questões relativas a fatos prevenientes ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e adequação da penhora, de avaliação e dos atos executivos subsequentes, pode ser arguidas por simples petição, tendo executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 dias para formular esta arguição, contando da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. Parágrafo 12. Para efeito do disposto no inciso 3 do parágrafo 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial, fundado em lei, ou ato normativo, considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo, tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Parágrafo 13. No caso do parágrafo 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo em atenção à segurança jurídica. Parágrafo 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no parágrafo 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Parágrafo 15. Se a decisão referida no parágrafo 12 for proferida após o trânsito em julgado das decisões exequenda, caberá a ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Artigo 526. É lícito ao réu, antes de ser intimado para cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada de cálculo. Parágrafo 1º. O autor será ouvido no prazo de 5 dias, podendo impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela em controvérsia. Parágrafo 2º. Concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão multa de 10% e honorários advocatícios, também fixado em 10%, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes. Parágrafo 3º. Se o autor não se opuser, o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo. Artigo 527. Aplicam-se as disposições deste capítulo ao cumprimento provisório de sentença no que couber. Capítulo 4. Do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos. Artigo 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para em 3 dias pagar o débito, provar o que for ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Parágrafo 1º. Caso o executado, no prazo referido no caput, não efetue o pagamento, não prove que efetuou, não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no artigo 517.
Parágrafo 2º. Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. Parágrafo 3º. Se o executado não pagar, ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do parágrafo 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. Parágrafo 4º. A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. Parágrafo 5º. O cumprimento de pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas. Parágrafo 6º. Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão. Parágrafo 7º. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreenderá até as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo. Parágrafo 8º. O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto no livro, título 2, capítulo 3, caso em que não será admissível a prisão do executado e recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensível à impugnação, não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. Parágrafo 9º. Além das opções previstas no artigo 516, parágrafo único, o exequente pode promover o cumprimento da sentença ou decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu domicílio. Artigo 529. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. Parágrafo 1º. Ao proferir a decisão, o juiz oficiará a autoridade à empresa ou ao empregador, determinando, sob pena de crime de desobediência, o desconto a partir da primeira remuneração posterior do executado a contar do protocolo do ofício. Parágrafo 2º. O ofício conterá o nome e o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas do exequente e do executado, a importância a ser descontada mensalmente, o tempo de sua duração e a conta na qual deve ser feito o depósito. Parágrafo 3º. Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada nos termos do caput deste artigo, contando que, somada a parcela devida, não ultrapasse 50% dos seus ganhos líquidos. Artigo 530. Não cumprida a obrigação, observar-se-á o disposto no artigo 831 e seguintes. Artigo 531. O disposto neste capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios. Parágrafo 1º. A execução dos alimentos provisórios, bem como a dos alimentos fixados em sentença ainda não transitada em julgado, se processa em autos apartado. Parágrafo 2º. O cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença. Artigo 532. Verificada a conduta procrastinatória do executado, o juiz deverá, se for o caso, dar ciência ao Ministério Público dos indícios da prática do crime de abandono material. Artigo 533. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão. Parágrafo 1º. O capital a que se refere o caput, representado por imóveis ou por direitos reais sobre imóveis suscetíveis de alienação, título da dívida pública ou aplicação financeira em banco oficial, será inalienável e impenhorável enquanto durar a obrigação do executado, além de constituir em patrimônio de afetação. Parágrafo 2º. O juiz poderá substituir a constituição do capital pela inclusão do exequente em folha de pagamento de pessoa jurídica de notória capacidade econômica ou, a requerimento do executado, por fiança bancária ou garantia real, em valor a ser arbitrado de imediato pelo juiz. Parágrafo 3º. Se sobrevier modificações nas condições econômicas, poderá a parte requerer, conforme as circunstâncias, redução ou aumento da prestação. Parágrafo 4º. A prestação alimentícia poderá ser fixada tomando por base o salário mínimo. Parágrafo 5º.
Fim da obrigação de prestar alimentos, o juiz mandará liberar o capital, cessar o desconto em folha ou cancelar as garantias prestadas.